Começa agora na 316, Virtuosas Modo On, com Van Gomes. Está no ar o nosso Virtuosas Modo On com minha amiga Van Gomes, diretamente de Vila Velha. E hoje, Virtuosas Modo On e a língua. Van, vamos lá, amiga? Sim, vou ficar grandona aqui na tela, porque, Pastor Welber, hoje o programa, antes de você dar uma afastada aí e deixar todo mundo na expectativa, meninos também, né? Porque a nossa audiência tá grande aqui, masculina. Hoje a gente vai fazer um programa diferente. Eu vou fazer assim, olha, eu vou trazer perguntas que eu recebi. E se você não me segue ainda na rede social, por favor, vai lá, depois que acabar o quadro, vangomes.oficial. E você pode ir participando das enquetes, pega os conteúdos, e quase toda semana, eu não vou dizer que toda, porque às vezes eu esqueço, mas eu mando aqui aquelas... como fala? Aquelas caixinhas de perguntas. Eu mando as caixinhas de perguntas e tenho recebido muitas perguntas. E eu fiz isso essa semana que passou. Eu abri a caixinha falando exatamente... Eu trouxe as perguntas que eu recebi lá na caixinha, tá bom, pessoal? E então, eu quero que você fique muito à vontade para perguntar também. Peraí. Não estou querendo dizer que a Van é um oráculo da resposta. Que tudo que você vai perguntar eu vou saber dizer. Estou dizendo que eu posso pesquisar junto com você e a gente pode crescer junto. Hoje o tema vai ser esse aí, olha, a mulher, né, a pessoa, eu vou botar a pessoa virtuosa modo on e a língua. O que você tem, o que a sua boca tem revelado? Você sabia que a sua boca fala muito sobre você? Você sabia que a sua boca diz muito sobre o que você tem feito? O que vai dentro de você? Você sabia disso? A gente precisa se lembrar disso, gente. Porque senão a gente tá dizendo que é de Jesus, a gente fala que ama o Senhor, a gente fala que teme ao Senhor, mas no nosso trato a gente não está sendo embaixador do rei, mensageira do rei. A gente está sendo embaixador e mensageiro de outra coisa, de outra pessoa, mas do Rei Jesus a gente não está sendo. Então eu vou fazer o seguinte hoje, o programa vai ser interessante. Hoje eu vou responder essas perguntas que foram chegando, mas eu volto a dizer, e essa semana, assim que acabar o quadro, lá no meu perfil, vangomes.oficial, eu vou abrir outra caixinha. Você deixa a sua pergunta lá, que aí no próximo programa eu trago mais algumas respostas em cima da temática que a gente vai trazer. Beleza? Pode fazer? Vamos combinar assim? Então, bora lá. Deixa eu só abrir aqui as perguntas que eu botei no celular. Calma aí. Vamos lá. Olha, no total aqui eu tenho, acho que 15 perguntas. Mas eu vou fazer o máximo que eu conseguir dentro do tempo que eu tenho, beleza? Vamos combinar assim. Desde já eu agradeço a sua audiência. E a primeira pergunta que eu recebi, que eu quero trazer para você ir pensando, e você pode, se você tiver ousadia e coragem, né? Você pode responder no chat também, que depois eu trago a resposta. Aí vamos combinar o seguinte, para a gente, na hora de organizar a leitura das mensagens aqui no chat... Eu vou fazer a pergunta e logo depois eu vou ler as respostas que vocês colocarem aqui, a opinião de vocês que aparecerem aqui. Então você vai botar assim, ó, e o tracinho e a sua opinião, tá bom? A verdade, porque eu sei que você está se referindo à pergunta número 1, beleza? Então vamos lá. Primeiro, antes de começar, eu quero começar a leitura, né? A resposta das perguntas, eu quero dar uma introduçãozinha aqui. O nosso tema é a mulher, a pessoa virtuosa. Vou tirar a mulher porque eu tenho que respeitar o Deco, o Reginaldo, o Danilo, o Marques, tantos dos nossos ouvintes que estão passando por aqui. A pessoa que tem as suas virtudes em modo on, o que a boca dessas pessoas tem revelado? O que a boca dessas pessoas está transmitindo? Porque você sabe que a boca fala o que o coração está cheio, não é verdade? Eu estava pensando aí, enquanto eu estava me arrumando para vir para cá, eu tomei um banho gostoso e estava ali conversando com Jesus enquanto me arrumava. E eu falava assim, interessante, né, Senhor? Porque
quando o Senhor criou o mundo, o Senhor trouxe a existência através da palavra. E muitas vezes, a gente, como criação do Senhor, que recebe do Senhor muitos atributos, a gente começa a criar coisas também através da nossa palavra. Tem um texto eu acho que está... Eu não me lembro a referência. Cadê os meus auxiliares aqui de referência? Reginaldo, Deco. Tem uma passagem bíblica que diz assim, ó, assim como você pensa, assim como tu pensas na tua alma, assim é. Procura para mim e bota aqui no chat a referência. Quando a gente fala de pensar, a gente não pode esquecer que o nosso pensamento, muitas vezes, é exposto nas nossas palavras. Quando eu trabalho aqui no meu dia a dia, né, nas terapias, na terapia comportamental, que é onde eu trabalho com algumas técnicas específicas, é muito importante, e eu trabalho também com algumas ferramentas de psicanálise, é muito importante eu entender o histórico da pessoa, para saber como o pensamento dela foi construído, foi consolidado, para então eu saber por que ela está se comportando daquele jeito. Existe um caminho construído que vem desde a criação, primeira infância, valores e comportamentos consolidados, instruídos, muitas vezes modelado. Obrigada, Reginaldo. Provérbios. Escreve o texto para mim, Reginaldo, aqui. Provérbios 23, verso 7. Mas olha, dá uma conferida, você que está nos ouvindo. Abre na sua Bíblia, porque vai que só está na Bíblia do Reginaldo, né, gente? Abre na sua Bíblia também. Quando vier para o quadro, não esquece de trazer a sua Bíblia. Traz o seu caderno. Provérbios 23, verso 4. Eu vou abrir aqui, ó. Reginaldo já botou ali, mas eu vou abrir aqui. Que vai que só está na Bíblia do Reginaldo, não está na nossa, né, meu povo? Vamos lá, vamos lá. Olha aí, ó. Olha o que está escrito em Provérbios 23, verso 4. Porque como imagina... É 23, verso 4 que eu li, gente? 23, 7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. É como se... O que esse texto está querendo dizer assim? Olha, da maneira como que você pensa, daquilo que está dentro de você, assim você vai enxergar. Assim vai ser a realidade do que você vê. Aquele negócio, né? O que os olhos não veem, o coração não sente. Ele está querendo mostrar um pouco o contrário. Olha só, aquilo que você está sentindo é como você vai enxergar. E aí a gente precisa entender que muitas das vezes a nossa fala expõe aquilo que está dentro da nossa cabeça. A nossa fala expõe aquilo que a gente está dizendo. Né? Aí já tá surgindo outros auxiliares, Reginaldo. Ó, Rosana, ó. Não te fadigues em ser rico. Não, é o 23,7, é o 23,7. Eita, bonita! Que bom te ver por aqui. É 23,7, gente. Era o 23,7, eu falei errado. Aí, a gente precisa se lembrar que como a gente pensa, a gente acaba falando. A nossa fala expressa muito o que está dentro da gente. E eu vou ser muito sincera com você, porque eu passei por um detox interno muito, muito importante na minha vida. Há uns anos atrás, eu passei por uma situação, eu vou trazer esse testemunho antes de entrar nas perguntas. Eu passei por uma situação que me fez me enxergar de maneira muito depreciável, muito feia. Eu tinha uma autoimagem de mim muito feia, muito ruim. E aí, o que aconteceu? Eu fui para dentro do escritório aqui de casa, não era esse quarto, era o outro quarto. Eu vim aqui para dentro do escritório aqui de casa e eu me ajoelhei, era de madrugada, eu nem tinha Rebeca ainda, era só Samuel e Miguel. Eu me ajoelhei no chão, comecei a chorar e falei assim, Deus, por que o Senhor me fez assim? Falo demais. E eu ouvia isso das pessoas que estavam ao meu redor. Meu marido falava assim, sabe qual é o problema? O problema é que você fala demais. Fala menos.
Eu ouvia da minha mãe que dizia assim: fala menos, você tá falando demais, fala menos. Né? Às vezes a gente ouve assim, ó, você tem uma boca e 2 ouvidos, você fala demais. E eu cheguei para Deus e falei: por que que o Senhor me fez assim? Falante demais. E naquela hora, naquele momento ali, onde eu estava dentro do quarto com a minha... Eu vou me emocionar, porque é você entrar no quarto, fechar a porta e ficar com seu pai, porque pai conhece filho. Eu não estava ali diante de Deus. Eu não estava ali diante do Rei dos Reis, porque quando a gente está diante do Rei dos Reis, quando a gente está diante de Deus, a gente pondera até o que vai falar. Mas quando a gente está com o pai... Não sei se você tinha... Depende da construção de relacionamento terreno que você tem com o pai. Mas eu tinha um relacionamento com meu pai de conversa. Nós éramos muito amigos, de trocar informação. E eu cheguei para Deus, meio que materializando um Deus paterno, terreno. E eu falei: por que o Senhor me fez assim? E aí eu recebi no meu ouvido. Gente, o Espírito Santo fala no meu ouvido. Ele não fala referência, mas eu tenho os amigos aqui, ó. Eu tenho a Rosana, o Reginaldo, o Deco para me ajudar nas referências, né? O Danilo, a Kátia, para me trazer as referências. Veio no meu ouvido. Eu sou, porque tu, Senhor, és perfeito em todas as tuas obras. Se eu não me engano, foi o salmista dizendo: perfeito em todas as tuas obras. Deus não errou quando me fez falante. A questão estava no que eu falava. Porque falar é uma habilidade que eu tenho. Essa semana eu estive com uma amiga de muitos anos. Se ela não estiver trabalhando, ela está me ouvindo aqui, porque eu mandei link para ela também. E... ela ficou até de passar aqui na portaria de casa, vou deixar um negócio pra mim. És tu, amiga, que eu tô falando. E eu cheguei pra ela e conversando com algumas amigas, eu comentei que eu me via muito, muito errada. Porque eu falava. Até que num determinado momento, eu entendi que o que estava saindo da minha virtude, porque falar é uma virtude, ela chegou para mim, essa minha amiga, e falou assim: que Deus continue te abençoando nessa sua habilidade de comunicar e de transmitir a mensagem. Eu tenho uma amiga muito querida, Mônica Coropos, que vez ou outra, ela me chama de pastorinha. Minha pastorinha, vocês que conhecem Mônica Coropos, deixa o like aqui, fala: conheço a Mônica, para eu tirar um print e mandar para ela. Mônica Coropos é minha amiga, assim, muito queridas, de vir para minha casa, passar dias aqui, a gente dormir junto e conversar durante a madrugada. E a Mônica, ela fala assim: Van, você consegue pegar a Bíblia e colocar de uma maneira tão real no nosso dia a dia, isso é uma bênção do Senhor. E eu comecei a falar assim: gente, é isso. Não é um defeito meu falar muito. O defeito está no que eu estou falando. Porque o diabo faz isso, sabe? Ele pega aquilo que é uma virtude sua, aquilo que é uma habilidade que Deus te deu, e ele usa essa habilidade do modo dele. E aí você começa a enxergar, porque essa habilidade, ela gera impacto. Deus não te deu essa habilidade por qualquer motivo. Deus é extremamente proposital. Então, o inimigo das nossas almas, ele vai olhar essa sua virtude, e se você der brecha, ele vai usar essa virtude em favor do propósito dele, que é roubar, matar e destruir. E aí as pessoas vão enxergar isso. Você fala demais, porque o que você fala mata, destrói, rouba. E eu falei: entendi, meu Senhor, lá no escritório, aqui no escritório de casa. Eu falei: entendi, Senhor. Muito obrigado por tirar esse peso de mim. Me botar diante de um espelho real, que é Jesus Cristo. E eu comecei a entender que eu não falo demais, eu estou falando errado.
Eu estou falando, às vezes, da minha humanidade, eu estou falando, às vezes, dos meus interesses egoístas, eu estou falando, às vezes, da minha perspectiva limitada das situações, eu não estou falando aquilo que Deus quer que eu fale. Deixa eu te lembrar de uma coisa. Quando Jesus te chamou, ele não te chamou para ser discípulo. Ele te chamou para ser testemunha. Tá lembrado disso? Jesus te chamou, olha, vai pelo mundo e seja minha testemunha. Quero te perguntar, o que testemunha faz, gente? Responde aqui no chat. O que testemunha faz? Testemunha faz o quê, gente? Me conta. Testemunha fica calado, meu povo? Testemunha fica calado? Fica calada? Responde aí. Tô com um delay enorme, será? Ou tá todo mundo muito impactado com a minha fala? O que testemunha faz? Você não foi chamado para ser discípulo. Você foi chamado para fazer discípulo através do testemunho que você tem que aplicar. É o seu testemunho que vai fazer discípulos de Jesus. Você tem que testemunhar para então fazer discípulos. Às vezes a gente está tão focado em ser discípulo que a gente esquece do propósito para o qual nós fomos criados e vocacionados. Nós fomos criados, vocacionados para fazermos discípulos. Para fazermos. E nós só vamos ser realmente fazedores de discípulos quando nós formos focados em sermos testemunhas. E aí? Testemunha faz o quê, meu povo? Escreve aqui no chat. Porque uma pessoa que é virtuosa modo on, tem as suas virtudes em modo on, ela é testemunha. E se ela é testemunha, ela tem que fazer uma coisa. Qual é essa coisa, gente? Tá com delay? Não é possível. Não tô vendo nenhuma resposta aqui. Tô vendo agora, ó, tava com delay. Testemunha fala. Testemunha fala. Testemunha fala. A gente fala. A gente precisa falar. E aí, Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, olha o que Ele faz. Permite que você esteja assistindo agora, Virtuosas Modo On, no começo da semana, aqui na Rede 316, uma rede que tem o compromisso de compartilhar o amor de Deus 24 horas, porque nessa hora, aqui no meu relógio, são 10h41. Agora Ele separou um tempo para te chamar e falar: ei, eu preciso que você fale. A Kátia botou ali, testemunha fala o que vê. Eu preciso que você fale o que vê. Eu preciso que você diga o que você vê. Eu quero que você diga os fatos, porque contra fato não tem argumento. Diga os fatos. Você está diante do justo juiz. Lembra no tribunal que você bota a mão em cima da Bíblia, promete falar a verdade, nada mais que a verdade? Testemunha faz isso. Tem que falar a verdade, nada mais que a verdade. A verdade é que eu era uma pessoa que falava muito, sim, essa é a verdade. E falava muito de mim, dos meus pecados, da minha perspectiva. Essa é a verdade. Mas aí eu entendi naquele dia, fechando o quarto, estando com o meu pai, que estava em secreto, e aí buscando a verdade que ele, o meu Criador, tinha a meu respeito. Ele chegou para mim e falou assim: se você falar de mim e do que você vê dos meus feitos, então, você vai falar para o bem. Gente, se eu contar para você que naquele momento, a chave da minha vida virou, as minhas fronteiras se alargaram. Hoje eu estou aqui na Rede 316, olha o alcance que nós temos, porque eu entendi que Deus tem um propósito para a minha vida. Ele tem intenção na vocação que Ele me concedeu. Por isso que eu estou aqui falando com você. Porque Ele me deu essa habilidade.
Uma vez, uma das minhas irmãs mais velhas, a Dalvinha, chegou para mim e falou assim: você aprendeu a falar assim com quem? Qual curso que você fez? E eu falei: não fiz curso nenhum. Não fiz curso de oratória nenhum. Deus me fez assim. Agora, deixa eu te falar. Porque tem muita gente que acha que para falar tem que ter habilidade, eloquência e, né, a forma de falar, tem que ter não sei o que, para ser testemunha tem que saber falar. Repete comigo aí. Eu sou testemunha. Viu como você consegue falar? Agora, a minha pergunta é: o que você tem falado está revelando o quê? Porque eu não sei se você sabe, às vezes até a nossa forma de falar revela a nossa paternidade. Vou te dar um exemplo. Sabe por quê? Veja bem. Quando, presta atenção, quando a gente defende alguém, quando a gente protege alguém, quando a gente defende e protege alguém, a gente se torna o quê? Às vezes, quando o Miguel e o Samuel aqui estão... Rebeca e Miguel, ou Rebeca e Samuel, a Rebeca é a causadora dos conflitos, às vezes, aqui em casa, né? Aí chega o outro irmão, se Rebeca tá criando conflito com Miguel, aí Samuel vem falar. Se Rebeca tá criando conflito com Samuel, Miguel vem falar. Eu falei: você é advogado de quem? Porque a fala do Miguel está protegendo Samuel e acusando a Rebeca. Ou a fala do Samuel está protegendo Miguel e acusando a Rebeca. Às vezes a nossa forma de falar representa que nós somos filhos do advogado. Quero que você me diga quem na sua Bíblia, na minha Bíblia, está dizendo que é o advogado das nossas almas. Quem é o advogado que vai defender a gente naquele grande dia quando nós estivermos diante de Deus? Quem é o advogado? Escreve aqui para eu saber. Quem é o advogado? Porque se você é aquele tipo de pessoa que defende o tempo inteiro, você está representando com quem você convive e está aprendendo. Você está representando quem é seu pai. Agora, se na sua fala você está apontando os erros das pessoas, se na sua fala você tem apontado o erro das pessoas, se na sua casa você está gerando acusações, na sua fala você está gerando acusações, quem é o acusador? Fala aí. Quem na sua Bíblia e na minha está dizendo, quem a Bíblia diz que é o nosso acusador? Cuidado, porque às vezes aquilo que você está falando está representando a sua paternidade. E o acusador não é Jesus. O acusador não é Jesus. Então, às vezes, a sua boca, a minha boca, está sendo representante do acusador e não do advogado. Mas, Van, conhece aquele negocinho chamado impulsividade? Conheço. Conheço bem impulsividade. Ela está aqui na nossa vida. Ela, às vezes, é de uma natureza nossa. Às vezes, ela é de um comportamento aprendido. Mas impulsividade é um comportamento. Deixa eu te dizer. Impulsividade é um comportamento. Você tem um comportamento impulsivo. E se é comportamento, você pode moderar. Você pode controlar o seu jeito de falar. Como? Com o fruto do Espírito. Domínio próprio é uma das partes do fruto do Espírito. Então, se você estiver cultivando o fruto do Espírito dentro de você, você vai conseguir usufruir do sumo do domínio próprio
então controlar esse comportamento chamado impulsividade. Eu acho que só essa introdução aí já dava para bater os 100 likes que o pastor Welber falou. É verdade ou não? Você já compartilhou o seu like, por favor? Olha, a audiência tá altíssima e eu agradeço você por estar aqui. E chama mais gente, porque tem muita gente falando um monte de besteira aí, hein? E a gente precisa controlar a nossa fala. Então, enquanto você tá chamando o povo, enquanto você tá botando o like, chamando geral para vir ouvir aqui, eu vou trazer agora para você algumas perguntas para você avaliar se você está sendo uma pessoa que está usando a sua boca para revelar a sua paternidade em Cristo Jesus ou o acusador. Bora lá. Te dá um segundinho. E eu agradeço aqui, ó, a Klaus Souza por estar aqui, o Deco Reginaldo, muito obrigada. A Alícia, Maria da Silva, muito obrigada. Tiane, que bom que você está aqui. Deixa eu ver, Marli Tomás, obrigada por estar aqui. Martita Cabral, você aqui, que bom você aqui de manhã, mulher. Que bom você por aqui. Mônica Freire, tudo bem, Marta? Eu sei que você está online todos os dias, 24 horas, compartilhando o amor de Deus com a gente, viu? Mas aqui presente no chat, gostei. Eric Lulu, Érica, tudo bem? Maria Araújo, que bom você aqui, querida. E ó, tantas pessoas que passaram por aqui, obrigada pela sua presença, pela sua audiência. Compartilha, dá seu like. A Zilanda Costa, obrigada, missionária linda, que fugia de mim, mas eu consegui, peguei ela. Muito bom você por aqui. Bora lá, Alicia, Sandra Souza, Sandrinha, te amo. Um dia desse eu vi a minha casinha de barra aqui, lembrei de vocês com tanto amor. Beijo pro Deninho. Bora lá, gente, eu vou trazer algumas perguntas para você pensar aí se a sua boca está revelando o que realmente você acha que está revelando ou se você está revelando coisas que você não queria revelar. Origem de que você não queria revelar. Primeira pergunta é: o que a sua boca tem falado durante a maior parte dos seus dias? Primeira pergunta. O que? Você pode até anotar para depois ir meditando nos seus comportamentos. Primeira pergunta terapêutica que eu trago aqui, ó. Terapia aqui, modo on para você. Over delivery, hein, gente? Primeira pergunta aqui terapêutica. O que a sua boca tem falado durante a maior parte dos seus dias? O que a sua boca tem falado durante a maior parte dos seus dias? Olha o que está lá em Mateus 12:34. Por favor, não se esqueça que a Bíblia é o seu manual de fé e prática. Manual é para te orientar como agir. Então aqui tem todos os códigos que você precisa aplicar no seu dia a dia para você ser segundo o coração de Deus. Olha o que diz lá em Mateus 12:34. A boca fala do que está cheio o coração. Se as nossas palavras são de gratidão, é porque o nosso coração reconhece a bondade de Deus. Se as nossas palavras são de murmuração, crítica, amargura, ela revela áreas que ainda precisam ser trabalhadas por Jesus. Então aí, pensa aí. A minha boca denuncia um coração cheio de Cristo ou um coração de preocupações? A minha boca tem revelado um coração, vou ampliar ainda, cheio de fé em Cristo ou um coração que olha as circunstâncias e gera preocupação? Pensa no que você fala. Pensa no que está saindo da boca. Segunda pergunta. Bora lá. Eu li aqui uma pergunta número 1. Eu li um número 1 em algum lugar. Peraí que eu vou voltar aqui. Tem um aqui que eu li. Peraí que eu tô achando. Aguenta.
Rebeca. Muitas vezes eu, Rebeca, falo coisas desagradáveis, como, por exemplo, na igreja foi marcada uma comemoração de aniversário, mas haviam desmarcado o culto de quarta por causa do bairro. Rebeca, às vezes a gente precisa reconhecer incrível o seu testemunho. Obrigada por ter colocado aqui, viu? A gente fala muitas coisas desagradáveis. E quando a gente reconhece isso, Deus trata esses pormenores na vida da gente. Muito obrigada, tá, Rebeca? Não passou batida aqui não, eu li. Ó, tem alguém falando aqui, ó, grava aqui, porque eu quero assistir novamente depois. Vai ficar gravado, Maria! Fica de boas, que fica gravado aqui. Você pode ouvir tanto aqui no YouTube de novo, você procura Virtuosos Modo On e a Língua, ou então em todas as plataformas de podcast, você pode baixar e ouvir, e no aplicativo da Rede 316 também, tá bom? rede316.com.br, você abre lá e tem, aí você vai ver o íconezinho do Virtuosos Modo On, que é esse aqui, ó. Você abre, clica lá em cima e tá todos os episódios lá gravados. Segunda pergunta, bora? Podemos? Segunda pergunta aí de consciência para você pensar. Que frutos você tem colhido por causa das suas palavras? O que as suas palavras têm trazido de retorno? Olha o que diz em Provérbios 18, 21. Anota aí, Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Então, veja, se você utiliza bem a sua língua, você vai comer fruto bom. Se você usa mal a sua língua, vai colher fruto também, mas fruto ruim. É o que eu falei no começo. Eu falava muito e continuo falando muito. Que frutos eu colhia? Gente, é nítido diante de mim o quanto que eu tenho colhido os frutos abençoadores. Mas é sempre assim? 24 horas colhendo frutos abençoadores? Claro que não, gente. Sou humana e pecadora. Todos pecaram, inclusive a Van. Mas a graça de Deus precisa vir sobre mim todos os dias. Eu acordo já falando, Deus me ajuda. Me encontra de novo hoje. Porque não dá para ser encontrado por Jesus e ser a mesma pessoa. Então, me encontra hoje de novo, porque eu não quero ser a pessoa de ontem. Toda palavra é uma semente. Quem planta paz, colhe paz. Quem planta ofensa, colhe distância. Quem planta encorajamento, colhe relacionamentos fortalecidos. Quem planta murmuração, dificilmente vai experimentar contentamento. Então, pensa aí, que fruto a tua boca está trazendo de retorno? Vamos lá. Bora lá. Gente, se você não conheceu Zilanda ao vivo, assim, ela é da mesma altura que eu e é arretada igual eu, tá? Zilanda aqui, ó, tá falando, ó, estou animada aqui para falar muito do amor de Deus. Ela é tipo eu, assim, a gente tem o mesmo DNA. É um negócio de louco, só que ela é loura e eu sou morena. De resto, a gente é igual, né, Zilanda? Vamos lá. Pergunta número 3, para você ter consciência aí. O que sua boca tem revelado? Pergunta número 3. Sua língua aproxima pessoas ou as afasta? Sua língua aproxima pessoas ou afasta? E olha aqui, posso te dar um adendo aqui, chamar a atenção para um detalhe? Não é só o conteúdo da fala, não, mas a maneira da fala também. Gente, que desafio para mim
é evitar o sincericídio. Porque, vez ou outra, eu caio nele. É difícil para mim, porque o filtro social, às vezes, ele não entra em ação na minha vida. Porque eu tenho umas dificuldades sociais, sou uma pessoa autista. Então, eu preciso ponderar isso. Que às vezes não é só o conteúdo que afasta as pessoas, mas a maneira com que elas são ditas. A fala não é só conteúdo, também é tom, também é a maneira que é expressado. Olha bem, olha que está escrito aqui, ó, o Story Mourão. Ele botou assim, ó, o modo como vivemos pode aproximar ou afastar as pessoas de Deus. Verdade, eu tenho um amigo chamado Joilson. Ele, não sei se ele vai estar ouvindo aqui agora, mas o Joilson, ele falava muito isso, Van. O nosso testemunho não garante a salvação das pessoas, mas pode impedir a salvação delas. O nosso testemunho não garante, não dá certeza, porque o que dá certeza de salvação é a pessoa reconhecer Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. É isso. Mas o nosso testemunho pode impedir as pessoas de serem salvas por Jesus. É isso que o Mourão está falando aqui, ó. A história Mourão está falando aqui. Então aí pensa o seguinte, a sua língua fala ou afasta as pessoas? Olha o que diz em Provérbios 12:18. Provérbios 12:18. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Há palavras, há do verbo haver, palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios, o pronunciamento dos sábios, aquilo que eles dizem, pronunciamento dos sábios, traz cura. Nossa boca pode ser espada ou remédio. Deus nos chamou para sermos agentes de cura. Deus nos chamou para serem agentes de cura. A Marta Cabral colocou aqui, Marta, te compreendo perfeitamente. Quem conhece Marta Cabral também, ao vivo, conheci ela lá em Salvador. Gente, ela tem o mesmo tom de voz que o meu, né, Marta? A gente fala alto. Tenho sempre que prestar atenção ao meu tom de voz ao conversar. Tipo eu e Marta. E eu preciso prestar atenção. Eu preciso pensar, atenção. Ó, Cristiane Meira botou aqui, ó. Já deixei meu like, por favor. Obrigado pela lembrança. Temos 100 likes para bater, mas eu acho que podia até dar uma aumentadinha, né, gente? Segunda-feira, vamos começar no nível hard. Hoje tem Brasil. A gente já vai chegar vencendo a audiência aqui. Bora lá, quarta pergunta. Ó, a Cirlei botou aqui, ó. Eu quase afastei uma irmã de Deus e de mim. Mas Deus me corrigiu. Cirlei, que massa esse seu comentário. Deus, vou dar até um alto aqui no Deus me corrigiu. E hoje ela está mais firme e com o mesmo DNA. Glória a Deus, aleluia. Que bom que você entendeu isso. Que bom que você entendeu isso e viu isso. Deus não precisa, às vezes, corrigir as pessoas, tem que corrigir a gente. É a gente que está perto dele, gente. Ó, Kátia botou aqui, ó, uma fala que dói. É quando alguém fala assim, ó, você é a única pessoa que eu não esperava ouvir isso. Você é alien, né, Kátia? É alien? Eu posso esperar isso de todas as pessoas, menos de você. Ué, por quê? Você é alien? É perfeita? Não pode falar isso? A Marta botou, já as irmãs Cris têm o vozeirão... Mas irmãs Cris têm um vozeirão tão meio. Vamos lá. Pergunta número 5. Tá gostando das perguntas de consciência aí?
Momento terapêutico, over delivery para você aqui. E Deus já tem um plano para mudar a sua história hoje, hein? Presta atenção, pergunta 5 para você pensar aí no que a sua boca tem revelado. Pergunta número 5. Você fala mais dos problemas ou das promessas de Deus? Você fala mais dos seus problemas ou das promessas de Deus? O povo de Israel passou 40 anos reclamando. 40 anos reclamando. Às vezes a gente precisa fazer uma reprogramação da nossa fala. É sério. Isso é um exercício que a gente faz até aqui na terapia. Um exercício prático terapêutico. Você pega as falas que são depreciativas, palavras ruins, palavras que te diminuem. Você vai pegar e vai escrever num caderninho. Escreve. Aí você vai virar a página. E atrás dela, atrás dessa que você escreveu desse lado, você escreve aqui atrás o contrário. E lê em voz alta, para ter um negócio chamado feedback auditivo. Você ouve. Eu não consigo emagrecer. Ou você não tem jeito. Ou você não vai emagrecer. Ah, mas eu não estou encontrando uma palavra para desfazer isso. Por exemplo, Van, vou te dar. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas. Ó, a Cristiane botou uma coisa aqui muito interessante. Às vezes, a gente acha que não tem ninguém ouvindo a gente, ó. Às vezes, a Cris botou aqui, ó. Às vezes, penso que as pessoas não estão me escutando, mas você está se escutando, bonita. E eu vou te contar um segredo. O inimigo está te escutando. O inimigo está te escutando. E dependendo do que você fala, ele vai entender no que você realmente acredita. Minha mãe falava isso. Fala até hoje, né? Cuidado, não fala isso não, que o inimigo tá te ouvindo. O inimigo tá te ouvindo, fala isso não. Se passou pelo seu pensamento, deixa no pensamento, mas não bota pra fora não. Porque o inimigo tá te ouvindo e você tá se ouvindo. Você tá se ouvindo. Cuidado com o que você tá falando. Ó, a Cirlei botou aqui, ó. Às vezes, nos sabotamos tentando nos enganar nós mesmos. Tem um livro, lá veio eu cair no livro, né, gente? Eu tenho um negócio com o livro. Não escute as mentiras que você conta pra si mesma. Já ouviu falar nesse livro? Se eu encontrar aqui o print, eu vou mandar pra vocês. Não acredite nas mentiras que você conta para si mesmo. É um livro. Ah, o título do livro é De Bem com Você. Aí o subtítulo é Acredite em Deus e não nas mentiras que você conta para si mesma. Eu vou encaminhar aqui o print. Peraí, que eu vou botar aqui na tela para vocês. Vou mandar aqui. Se tem em PDF, minha irmã, eu acho que deve ter. Calma aí. Esse livro eu li há muitos anos atrás. Deixa eu ver se o meu WhatsApp está aberto aqui.
Enquanto isso, você aproveita e chama suas amigas. Sabe aquela sua amiga que fala que não tem jeito, ou que fala um monte de besteira, ou que acha que tá acertando, mas não tá. Chama ela para assistir o quadro, gente. Aquilo que é bom a gente compartilha. Rebeca, eu não conto mentiras para mim mesma. Deixa eu contar um segredo. Minha irmã, não me ouça não me ouça assim, vou falar a verdade para você. Quem diz que não mente já se faz por mentiroso. Sabe quem falou isso? Quem foi que falou isso, gente? Quem diz que não mente já se faz por mentiroso. Quem foi que falou isso, gente? Rebeca! Apaga esse comentário. Cristiana, tento sempre falar palavras de bênção. Meu bom dia com Jesus, boa tarde com Jesus, boa noite com Jesus também, né? O Jesus não entrou lá. Sempre está na minha mente, é automático. Isso aí. Beca, apaga esse comentário, Rebeca. Calma aí, que eu vou pegar o livro para vocês lerem. Dica da Van aqui. Calma aí. Não vai dar tempo de eu ler todas as perguntas, mas a gente vai fazer um quadro 2, tá? Eu só não sei quando será, tá, meu povo? Porque semana que vem eu não vou conseguir fazer quadro ao vivo, não, porque eu vou estar voltando de uma viagem que eu vou pregar num congresso uma conferência de mulheres. Conseguiu a imagem. Vou botar aqui para vocês. Marta, eu não sei se esse livro aqui é de editora cristã. Eu não sei. Se for... Pronto, eu consegui. Vou botar aqui na tela para vocês verem o livro. Arquivo de imagem. Show. Gente, ó, esse livro aqui, ó. Vou botar aqui para vocês verem. Esse livro aqui, ó. Esse livro aqui. De Bem com Você. Tá vendo? Tá vendo? Esse livro aqui, ó. Aí o título é De Bem com Você, acredite em Deus e não nas mentiras que você conta a si mesmo. É editora cristã, tá? Só não sei qual é a editora, Marta. Põe para vender aí na sua livraria. Envia para todo o Brasil também. Livraria Pão da Vida. O merchan. Bom, vamos lá. Mais uma pergunta. Rola? Vocês aguentam mais uma perguntinha? Vamos lá. Próxima pergunta aqui. Parei em qual pergunta, gente? Já fugiu aqui. 1, 2, 3. Aqui. Você fala mais dos problemas ou das promessas, certo? Aí, ó. 1 Coríntios 10:10. Quem vive... Não. 1 Coríntios 10:10. Não murmureis. Ponto. Não murmureis. Ó, o Reginaldo botou aqui que o livro é da editora cristã. Obrigada, Reginaldo. Mundo Cristão. Obrigada. Não murmureis. A murmuração impediu uma geração inteira de entrar na terra prometida. Aí, eu te digo o seguinte. Você acha que Deus é cruel a ponto... Deus, assim, elege pessoas a ponto de deixar um grupo de pessoas recebendo promessas e um outro grupo não por deixar? Muitas vezes, a gente não está recebendo as promessas por conta daquilo que a gente fala. Por conta daquilo que a gente age. Eu falo para as meninas, eu falo para os meus filhos também. A gente não pode ganhar muito se a gente não é fiel no pouco. A gente não pode ganhar muito se não é fiel no pouco. Ah, eu queria uma casa de 2 andares, com uma varanda linda, e cachorros correndo no gramado, e piscina. Você já arrumou a sua cama hoje? Como é que tá o seu... Queria um closet com um monte de bolsa, um monte disso, um monte de... Você arrumou... Como é que tá o seu armário, bonita? De 2 portinhas.
Aí você fala assim, Deus, ele é muito injusto, porque Deus não me deixa prosperar. O que está saindo da sua boca? Não reclame. Agradeça. Posso te lembrar um detalhe do nosso grande mestre Jesus? Quando ele multiplicou o pão e o peixe, você lembra do que ele fez antes? O que ele fez antes de multiplicar os 5 pães e os 2 peixinhos? O que ele fez? Ele instruiu os discípulos? Ele partiu para a prática? O que Jesus fez antes de multiplicar os pães e os peixes? Antes do milagre acontecer, o que Jesus fez? O que Jesus fez? Não sabe? Ih, tá lendo pouco a Bíblia. Tá lendo pouco, tá batendo ponto, mas não tá estudando. Ele orou agradecendo. Ele deu graças. Sabe por quê? Porque a gratidão antecede o milagre. A gratidão antecede o milagre. A gratidão antecede o milagre. Seja grato. Seja grato e você vai começar a ver que os milagres vão acontecer. Mas reclama. Você não vai alcançar a promessa. Não vai. Posso continuar mais um tiquinho? Vou continuar mais um tiquinho, hein? Voltando ainda a falar sobre a murmuração. Quem vive falando somente dos gigantes esquece do tamanho do Deus que prometeu a vitória. Então guarda essa palavra no seu coração. Quem vive falando de gigante, quem vive enxergando gigante, não consegue enxergar o tamanho do Deus que concede vitória. Vamos cantar, Edna? Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, e hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Olha para trás, e você vai ver o quanto que Deus foi bondoso com você. Para de reclamar. Olha aquela pia cheia de louça e começa a reclamar. Ei, tem gente na sua casa, teve comida no seu prato para sujar esse prato. Começa a agradecer e você vai ver o milagre acontecer. Pergunta número 6, pergunta de consciência, tá curtindo? Cadê? Já deixou o like? Nem vou ver, hein? Eu espero que a gente já tenha ultrapassado os 100 likes, gente. Em nome de Jesus, misericórdia, Senhor. Hoje é o dia da vitória, até no Virtuoso Modo On, batendo os likes. Pergunta número 6. Pega essa, hein? Pensa aí. Existe fofoca ou comentários desnecessários na sua conversa? Existe fofoca ou comentários desnecessários nas suas conversas? Sexta-feira passada, eu faço parte de um grupo de livro com as minhas amigas. E nós fomos, esse grupo de livros, ele se encontra assim, em lugares bem legais, restaurantes muito legais. E aí nós fomos para um restaurante. Aí a gente come, conversa e depois lê uma parte do livro que a gente separou e conversa sobre ele. E aí eu participo desse grupo quando eu consigo ir, porque eu estou sempre viajando, sempre com algum compromisso, mas quando eu consigo ir, e aí eu fui, sexta-feira. Chegando lá, a gente começou a conversar e a gente foi contando um monte de coisa. De repente, me veio um negócio assim, pá, no meu coração. Que uma das amigas falou assim, gente, a gente sentou aqui e nem orou para agradecer que a gente está aqui. Aí uma delas que estava do meu lado, a Ellen, chegou e falou assim, quem vai orar vai ser a Van. Aí eu comecei a orar. E na minha oração, o Espírito Santo foi falando comigo, ei, tem um propósito para você aí. E não é com essas meninas. E aí
Passou depois da oração, veio o garçom Eduardo conversar com a gente, trazendo se a gente precisava de alguma coisa. E eu falei, Eduardo, nós oramos por você. Ele parou e ficou ali, nossa, muito obrigado. Eu falei, porque a gente aqui é falante, a gente assim é agitada, mas a gente orou aqui porque nós somos de Jesus. E nessa oração, antes de nós começarmos a comer, agradecer o alimento e esse momento que a gente está aqui, eu me lembrei de você, orei por você. Que se tiver alguma das minhas amigas aqui do clube nesse dia de sexta-feira, vai saber dizer. Como é que está a sua conversa? As pessoas que estão ouvindo a sua conversa, elas se aproximam de Deus ou se afastam? Não se esqueça que num restaurante, por exemplo, os garçons estão ouvindo a sua conversa. Não se esqueça que dentro de casa, os vizinhos estão ouvindo a sua conversa. O que as pessoas têm ouvido das suas conversas? As suas conversas estão recheadas de palavras que não acrescentam em nada, besterol, futilidade ou até maledicência das outras pessoas, falso testemunho de outras pessoas. A gente precisa pensar no que está cheio as nossas conversas. Porque tem gente ouvindo nossas conversas. O que eles estão ouvindo? Bora lá! Então, o homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. Provérbios 16, 28. A fofoca destrói amizades, famílias, igrejas e ministérios. O Espírito Santo nunca inspira alguém a diminuir outra pessoa. Eita! O Espírito Santo nunca instrui alguém a diminuir outra pessoa. Vou dar uma pausa aqui. Porque às vezes essa diminuição não acontece numa fofoca. Acontece, inclusive, num debate acalorado dentro de casa, filho com pai, pai com filho, marido com esposa, esposa com marido. Não tente vencer no argumento diminuindo o outro. Não tente vencer no argumento diminuindo o outro. Porque isso pode ser uma brecha que o inimigo está ouvindo e usando para separar vocês dois. Em nome de Jesus, cuidado com o que você fala. Não fale para diminuir o outro. Você pode mudar o seu argumento. Deus te deu capacidade, criatividade para ser assertivo nos seus argumentos sem precisar diminuir o outro. Tem muita gente que perde no argumento. Perde no argumento porque simplesmente diminui o outro. Não faça isso. O justo advogado, o perfeito advogado, ele não diminui o outro. Tem como ouvir esse tema? Como assim? Klaus Souza, não entendi. Tem como ouvir esse tema? Não entendi. Marli Thomas, por favor, qual é a referência da pergunta 6? Provérbios 16, 28. O homem perverso espalha contendas. A pergunta 6 é se existe fofoca ou comentários desnecessários em suas conversas. E aí a referência é Provérbios 16, 28. O homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. Deixa eu lembrar você que está me ouvindo no aplicativo. Se você pudesse dar uma passadinha aqui no YouTube, só para deixar o like, para a gente saber que você existe aqui no YouTube, porque a gente não tem acesso aqui à audiência que está nos acompanhando pelo WhatsApp, tá? E pelo aplicativo. E se você quiser comentar uma das perguntas, bota o número da pergunta e manda no WhatsApp, tá bom? 11 30 03 03 16. 11 930 03 03 16. Beleza? Não esquece de mandar sua mensagem. Você que faz parte aqui no aplicativo, no WhatsApp, você também tem voz aqui. Tem voz e pode participar do nosso quadro aqui, que é uma bênção sua audiência, tá bom? E se você puder dar uma passadinha aqui no YouTube rapidinho,
e deixar o like, a gente agradece. Dá para rolar mais uma antes do Elber entrar, hein, gente? Que daqui a pouco ele volta aqui. Pergunta número 7. Você costuma liberar palavras de bênção sobre a sua família? Vou repetir. Você costuma liberar palavras de bênção sobre a sua família? Por que eu atentei para a palavra, para o grupo social família? Porque a gente convive com a família e por conviver com a família, a gente sabe muito mais dos podres da família. Os pontos de melhoria que a nossa família tem, que os membros da nossa família têm e a gente tem também. Tem um Rios que rodou há uns meses atrás que falava sobre a maneira como a gente apresenta o pai para os filhos. E aí esse Rios, ele rodou muito e foi assim, ele viralizou no Instagram da Rede 316. Eu vou compartilhar ele até no stories do meu perfil pessoal, para você, se você não encontrar, saber onde está. O meu perfil é vangomes.oficial no Instagram, tá bom? Eu prometo que acabando aqui, eu coloco lá no meu story para você encontrar. Que diz assim, olha, a mãe apresenta o pai para o filho. Então a gente precisa prestar atenção naquilo que a gente diz a respeito do homem com quem a gente casou dentro de casa. Porque é assim que a gente verbaliza, os filhos se constroem isso dentro da mente deles. Então, como é que a gente apresenta? A gente tem falado sobre os nossos dentro de casa. Ah, aquele traste. Ah, mas olha, ele não tem jeito não. São palavras de bênção isso? Mas, meu Deus do céu, você é um caso perdido. Isso é palavra de bênção, gente? Ontem eu estava deitada na caminha da Bebeca, conversando com ela antes da gente dormir. E aí ela falou assim, mãe, eu sou muito obediente, né? Engasguei e falei, filha, você é muito obediente. Às vezes a gente escorrega, mas você é muito obediente. Comece a eliminar as palavras depreciativas, palavras ruins. Traga para sua família. Se não é realidade, já vai profetizando, irmã. Profetize, irmão. Você é uma mulher abençoada. Meu amor, você é uma mulher muito feliz. Meu amor, você é uma mulher organizada. E olha, cuidado com o tom de voz que você traz isso, porque isso não pode soar como deboche. Tem que soar como autoridade, poder profético. Porque você pode trazer palavras de bênção sobre a sua casa. Tira as palavras de maldição da sua casa. Você não tem jeito, não. Você tem jeito sim. Porque para Deus nada é impossível, então não diga isso. Quando a esposa tá lá se olhando no espelho toda cheinha, como eu olho para minha pancinha aqui, eu falo, Deus, essa minha pancinha, Senhor. E aí meu marido fala, que mamãe linda meus filhos têm. Muda a sua voz, muda a sua fala, muda o seu tom de voz. Raquel Belo, bom dia, querida, passando rapidinho só para deixar o meu like, mas ligadinha sempre. Beijo, obrigada, linda, bonita de Jesus. Alice, estou aprendendo a fazer isso, eu também, porque às vezes vem aquele negócio, aquele comportamento impulsivo, e a gente acaba falando o que não queria falar. Paulo era assim, gente, e ele alvoroçou o mundo, foi um homem que impactou tanta gente, por que a gente que é mortal... Como Paulo não ia fazer, Jesus? O bem que eu quero, o bom que eu queria falar, eu não falo. Mas o mal que eu não queria falar, esse eu falo todo dia, toda hora, o tempo inteiro. Se Paulo era assim, quem é você na fila do pão para não ser? Você é também. Mas a gente tem que entender que a nossa carne tem que ser morta todos os dias. A gente precisa se encontrar com Jesus todos os dias, porque ninguém se encontra com Jesus e sai da mesma maneira. Talvez
você esteja tendo comportamentos repetitivos e comportamentos inadequados e repetitivos, falas inadequadas repetidamente porque não está se encontrando com Jesus todo dia. Precisa se encontrar com Jesus todo dia. Agora, deixa eu te dar uma dica. Dica da Van. Se encontra com Jesus antes de se encontrar com as outras pessoas. Você entendeu, né? Logo que você acorda, antes de encontrar com seu marido, se encontra com Jesus. Você vai ver que as coisas vão mudar. O problema é que às vezes a gente se encontra com as pessoas, principalmente de casa, né? Como eu vou me encontrar com Jesus antes de me encontrar com meu marido, Van? Ele dormiu do meu lado. Bonita. Levanta devagarzinho antes do seu marido e vai se encontrar com Jesus. Levanta devagarzinho, no silêncio, antes de se encontrar com seus filhos, está saindo cedo para a escola, e vai se encontrar com Jesus. Você consegue. Fica a dica. Ninguém se encontra com Jesus e sai do mesmo jeito. Ninguém. Ninguém se encontra com Jesus e sai do mesmo jeito. Última pergunta, o pastor Web entrar, hein? Que ele já deu. Vamos lá, hein? Última pergunta de hoje. Prometo que vou continuar. A semana que vem não vai dar, na outra semana. Combinado? Última pergunta de consciência aí para o pastor Welber voltar. Pode vir chegando, pastor Welber. Pergunta número 8 e a última de hoje. O que você fala quando ninguém está ouvindo? O que você fala quando ninguém está ouvindo? Davi orava assim: Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração. Salmo 19, verso 14. Quando Davi falava assim, olha, por que está abatida a minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? Espera, pois, em Deus, pois ainda o louvarei. Ele não estava falando com Deus, não. Ele estava orando, falando consigo mesmo. Ele estava ali, ele estava ali conversando consigo mesmo. Muitas vezes a gente fala coisas achando que ninguém está ouvindo, mas a gente está ouvindo, o inimigo está ouvindo e o Deus onipresente também está ouvindo. Sejam agradáveis as palavras da minha boca. Parêntese nosso, mesmo quando ninguém está ouvindo. Fecha parênteses. E a meditação do meu coração. Vamos imitar Davi, um homem segundo o coração de Deus, amigo de Deus. Deus ouve até as conversas que ninguém mais escuta. Deus sabe a intenção do seu coração. Eita, que tema gostoso de trabalhar na vida da gente, né? Deus é bondoso demais. A Rebeca botou, eu converso comigo mesmo. Eu também, Rebeca. Zilanda, Deus continue abençoando sua vida, amiga. Amém. Eu preciso da bênção de Deus na minha vida todos os dias, amiga. Todos os dias. Que esse tema de hoje, que esse quadro de hoje, 1h18 de conteúdo até agora, merece mais de 100 likes, hein, galera? Merece mais. Que essa sementinha de hoje encontre terra fértil no seu coração, na sua vida. E eu preciso encerrar por causa do horário. Mas vamos combinar? Eu vou voltar, eu parei na questão número 8. Eu já deixei salvo aqui no meu script. Olha, tô tão bonitinha hoje, tô até com o script. É a convivência com o pastor Pedro. Pergunta, resposta. E eu vou combinar o seguinte. Eu vou abrir uma caixinha lá no meu perfil, vangomes.oficial. Vou abrir uma caixinha. E você deixa outras perguntas lá. E a gente vai fazer quadros assim, com perguntas pra gente responder segundo a Bíblia. Combinado? Então, parei aqui na pergunta número 8. Pastor Welber, enquanto ele não chega, vou fazer só mais uma enquanto ele não chega, tá bom? Ó, o Antônio Meira botou aqui, ó, eu também converso comigo. Ah, eu também converso comigo mesmo. Não é Antônio, não, é Antônio. Qual o seu nome, Antônio Meira? Tá com o perfil aqui do marido ou do filho? Só mais uma perguntinha. Só um enquanto o pastor... Ah, ele voltou. Ah, gente, ele foi trocar a camisa.
Então, olha só, vou parar aqui. Pergunta número 8. Semana que vem, pastor Welber, eu vou estar voltando de uma viagem. Aí eu vou estar na estrada e não vou conseguir fazer o quadro. Aí a gente faz uma reprise. E aí, na outra semana, eu vou continuar. Hoje bombou aqui. Eu não sei como é que tá a audiência aí. Não sei como é que tá o WhatsApp. Mas aqui a audiência foi lá no talo o tempo inteiro. Eu nem quis olhar like, porque hoje eu estava aqui focada nas perguntas que hoje foi debaixo do cajado, pastor Welber. Falando nisso, antes de você dar uma olhada aí, deixa eu dizer uma coisa aqui que às vezes as pessoas interpretam errado. Eu fui pesquisar, né? Porque é a Van, né? A Van é dessas. Quando a gente usa a expressão descer o cajado, às vezes as pessoas acham que, né, bateu no couro, né? Só que eu quero te lembrar a prática do uso do cajado de um pastor de ovelhas. O cajado tem aquela vara, aquela parte reta, e em cima tem o arco, que é o cajado do pastor. Essa ferramenta de trabalho do pastor, ela tem um objetivo, e não é de ferir o animal, é de proteger. Você sabia disso? Com a parte reta do cajado, ele vai batendo com pequenos toques no pezinho, na patinha da ovelha, para ela se encaixar no grupo do rebanho, não fugir do caminho. E o arco do cajado, porque o cajado é longo, ele tem que ser longo, e tem aquele arco. Com aquele arco, ele encaixa o arco embaixo das patas dianteiras da ovelha para livrar ela dos perigos. De cair numa ribanceira, de se prender no arame farpado. Então, quando a gente usa a expressão hoje a Van desceu o cajado, não foi para ferir a ovelha, mas foi para alinhar junto ao rebanho e para livrar do perigo. Então, se você, como a Mônica, entende que a Van é sua pastorinha, minha irmã, meu irmão bonito de Jesus, hoje o cajado foi para te alinhar no propósito de Deus e também para te trazer de volta para perto do rebanho, debaixo dos olhos do bom pastor, que é Jesus, tá bom? Então, hoje, Welber, desci o cajado, tá todo mundo alinhado, pelo menos no que estão falando. Segundou, pastor Welber, bora agitar que daqui a pouco tem jogo e vamos vencer, em nome de Jesus. Vamos vencer. Um beijo, espero vocês daqui a 15 dias, semana que vem, reprise desse quadro. Um beijo, bora agitar que tem jogo daqui a pouco. Tchau, pastor Welber. Valeu, querida. Boa semana, Deus te abençoe e até lá, então. Na 316, Virtuosas Modo On, com Van Gomes.